meu esposo falou assim: você vai estar ministrando no domingo. Não hoje, no próximo domingo. E eu fui e orei ao Senhor: Senhor, o que trazer para a tua igreja, Senhor? O que o Senhor quer? E Deus me deu uma passagem em minha mente e eu custei a ir buscar essa passagem. Só que em meio culto aqui, Deus veio e confirmou a palavra no culto passado. Os irmãos podem até achar repetitivo, mas o que Deus falou comigo é diferente do que foi falado aqui. E Deus me deu a confirmação. Falei: Senhor, mas eu não sou de ler apenas uma palavra. Eu sempre caso uma palavra com a outra. E o que o Senhor quer de mim? E eu também tinha em mente outra palavra. E mais uma vez Deus confirmou essa segunda palavra através do nosso pastor lá na vigília onde a gente estava. Então, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Gênesis 11. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venha, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Vou repetir: que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Vou falar mais uma vez. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construídas. Vejam, disse o Senhor, todos se reuniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e a espalhou pelo mundo. Irmãos, Deus não tinha problema nenhum em eles fazerem uma construção e muito menos deles estarem unidos. Porém, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele conhece a intenção do coração de cada um. Não adianta nada vir aqui na frente, cantar, pregar, falar bonito, em compensação tá querendo brilhar mais do que Jesus. Devemos entender que aqui quem brilha é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por mim e por você na cruz. Não fui eu, não foi o pastor e muito menos aquele cantor a qual quer aparecer. Foi exatamente por esse propósito que o Senhor decidiu confundir a língua. Porque além deles quererem chegar ao céu de formas diferentes e erradas, eles ainda queriam ficar famosos. E sabemos muito bem que Satanás, antes de ser lançado na terra, ele queria ter todo o poder, ele queria tomar o lugar de Deus. E não podemos ser assim. Por ao contrário, devemos diminuir para que o Senhor cresça. Eu sempre falo e sempre bato na mesma tecla, porque é sempre bom a gente lembrar: não podemos, não fazemos e não falamos nada sem o Espírito Santo. Aqui quem faz é Ele. Somos apenas instrumentos. Se não queremos fazer, Deus levanta outro e faz. Eu lembro quando Balaão não queria fazer a vontade do Senhor e o Senhor usou uma mula. Simplesmente uma mula parou no meio do caminho e falou: aqui você não vai mais seguir.
Ela simplesmente parou e não levou ele para onde ele queria ir, que era um lugar totalmente ao contrário do que o Senhor mandou. E quando ele começou a bater na mula, para que ela fosse andar, Deus fez a mula falar, para que ele entendesse que ele tinha um propósito a se cumprir. Se Deus usou uma mula, por que a gente não pode ser usado? Eu sei que é meio constrangedor ser comparado como uma mula, mas a palavra de Deus fala que quando a gente não clamar, até as pedras clamarão. Verdade. Alguém aqui já ouviu a pedra falar? Pois elas têm falado e pedido socorro. Quantos barrancos a gente não vê desabando? Porque o povo, eles não estão mais se curvando a Deus. Eles não temem mais a Deus. Quantas pessoas tentam desafiar a própria morte? Quantas pessoas a gente vê morrendo por aí por tais maneiras que não era para acontecer, mas por não estar sendo obedientes ao Senhor, estão sofrendo. Mesmo assim, lá na frente, em Atos 1, vai dizer assim, versículo 4: certa ocasião, enquanto comiam com eles, Jesus no caso, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João Batista com água, mas João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aí vamos por 2. No dia seguinte de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. E então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de região da Líbia próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Isso é o poder do Senhor. Aleluia! Enquanto na Torre de Babel eles queriam fazer algo para ser maior, ser melhor do que Deus, aparecerem mais do que Deus, esses não. Esses 120 homens, eles se reuniram num canto só, para orarem, num propósito só, é que o Senhor cresça e que eles venham diminuir. E da mesma forma que Deus lá atrás confundiu ao povo para que nenhum entendesse ao outro, aqui por mais que eles falassem na sua própria língua, todos podiam entender. Até porque aqui vai dizer sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Irmãos, que venhamos entender que não podemos fazer nada, mas quando estamos no propósito do Senhor, aonde quer que Ele nos leve, seja aqui, seja na Inglaterra, seja onde o Senhor preparar para nós irmos. Ah, mas eu não falo inglês.
Malemar eu consigo falar o português, como que eu vou falar inglês? Deus tem um propósito. Se Ele te levou, Ele é capaz de cumprir. Se você estiver debaixo da obediência do Senhor, fique em paz. Apenas faça aquilo que o Senhor deseja. Aleluia. E Ele cumprirá na tua vida. Aleluia. Amém? E assim eu agradeço.